ver o que a gente errou aí, ver o que o professor vai passar pra gente e para na próxima partida isso não acontecer novamente. O posicionamento seu hoje ali foi diferente, né? Como que foi esse trabalho na semana? O que pediu o Fernando Seabra e qual que é a avaliação de você ali? Cara, é uma avaliação boa, acho que eu fiz uma boa partida ali juntamente com o William. É muito fácil jogar com baguncinha, eu chamo ele de baguncinha. É muito fácil jogar com ele porque é um jogador muito técnico e acaba ajudando ali também. Então foi muito importante para mim, é uma posição também a mais que o professor pode contar comigo, né? E quem ganha somos nós. Então avalio que foi uma boa partida e continuar trabalhando para dar mais resposta nas próximas partidas. A gente ficou falando do Matheus Pereira fazer gol, aí agora tomou gosto também, né? Tá gostando de fazer gol, tá na fase goleadora ele. Bom demais poder ver ele estar nesse momento também fazendo gol. Já nos ajuda com toda a qualidade que ele tem e agora fazendo gol também é melhor ainda. O jogo se desenha de um pouco mais tensão, acaba com a classificação do Cruzeiro para o playoff e dá um pouco mais de tranquilidade para essa sequência que tem de folga e depois de treinos para vocês também, né? Sim, a gente teve um bom início de jogo, tivemos algumas boas oportunidades, né? E acabamos não aproveitando e o jogo ficou vivo, né? Todos os jogos que a gente acompanhou da La Calera, o final de jogo, quando o placar é estreito, eles têm vários recursos de pesar a área, de fazer bola longa, ou em laterais, ou em cruzamentos. Então, era importante que a gente não deixasse uma margem simples no placar, porque ia sofrer com esse tipo de situação no final. Mas acabou acontecendo, felizmente a gente conseguiu suportar. Eles acabaram tendo oportunidades, a gente correu esse risco. Mas tanto no primeiro tempo como no segundo tempo, se a gente tivesse um pouco mais de eficácia em concretizar o que criou, a gente teria uma margem mais segura no placar. Não, a minha percepção do jogo, e eu só posso falar dela, é que a gente criou oportunidades em qualidade e em quantidade interessante e aí a gente pecou na falta de eficácia. Apesar de um gol logo no início, não fomos felizes na conclusão de outras oportunidades. Só perde gol aquela equipe que cria, né? Então existe o lado do copo que está meio vazio, mas também existe o lado do copo que está meio cheio. Então a gente tem que trabalhar para ter mais critério e qualidade nas definições, mas saber que esse volume de chance criada é importante também que a gente valorize e mantenha para os próximos jogos. Partida que parece que o Cruzeiro sofreu mais do que pelo menos a torcida estava planejando. Como que foi para você? A gente viu ali na beirada do campo você cobrando bastante jogadores, como que foi? Aquele momento final, o treinador e a comissão têm que jogar energia para dentro do campo, que é um momento de fadiga e é um momento que o adversário se atira para um cenário de emergência ofensiva. La Calera a gente viu vários jogos e todo final de jogo, se a margem tiver estreita de placar, é assim. Então cabia a gente ter sido mais eficaz e ter concretizado algumas das oportunidades que a gente desperdiçou para ter uma margem maior nesse final de jogo e ter uma vantagem mais segura. Uma vez que isso não aconteceu, o treinador adversário eleva a estatura do time, coloca dois centroavantes, um duplo 9 e faz muito jogo direto para empurrar a gente, para ganhar uma lateral, para ganhar um escanteio, mesmo atacando de forma sem muita controle, mas acaba jogando a partida para o nosso campo defensivo. Então a gente se preparou para defender essas bolas aéreas, corremos algum risco e na verdade os aprendizados que ficam aí é que a gente precisa ser mais eficaz, trabalhar para ser mais eficaz e não deixar um jogo desse nesse nível de risco como ficou ao final da partida, mas era algo que não surpreendeu. Conhecendo o adversário, a gente sabia que se a circunstância fosse essa, a gente ia ter que defender muito bem a área, porque eles, de uma forma ou de outra, iam conseguir pesar a área e fazer jogo direto lá em cima. Ofensivamente, a gente precisaria equilibrar um pouco o lado direito. Em alguns momentos, faltava apoio para o William, né? O jogador que recebe a bola ali no corredor lateral, em amplitude, ele precisa ter um apoio de passe por dentro, uma cobertura ofensiva de passe atrás e também movimento de ruptura. E a gente, nos outros jogos, estava conseguindo, e intencionalmente, né, jogar com um pouco mais de superioridade numérica, um jogo associativo pela esquerda, para ter as situações de velocidade pela direita ou definição com o William no fundo de área.
mas a gente avaliou que era necessário uma variação até para surpreender o adversário, equilibrar os dois lados e ter um parceiro ali que garantisse um pouco mais de apoio para o William também poder se associar e poder criar jogadas de gol. Foi bacana porque o Arthur está de parabéns, porque vinha jogar do lado oposto e é o lado preferido dele, mas eu coloquei para ele como um desafio e é importante que o atacante tenha essa versatilidade. E ele está de parabéns porque enfrentou o desafio, conseguiu fazer boas jogadas e conseguiu dar o suporte para o William, para que o William também tivesse uma participação ofensiva maior. Um pouquinho de uma mudança do Cruzeiro, da parte técnica que a gente viu, tática aqui que a gente viu. O Barreal jogando do outro lado, geralmente ele jogava do lado esquerdo, perdão, o Arthur jogando do outro lado, né, jogando do lado direito. Geralmente ele fazia essa dobra com o Barreal. O que você sentiu? A gente, pelo menos, passou a impressão de que o Barreal já fez partidas melhores, né? Qual que foi a sensação, a avaliação do Seabra e por que dessa mudança? A gente avaliou que era necessário o William ter um pouco mais de apoio para poder se associar e criar jogadas pelo lado direito. E o Barreal, sim, já fez partidas melhores, mas a gente sobrecarregava muito intencionalmente, de forma numérica, pelo lado esquerdo e gerava mais vantagens para jogar por ali. E hoje, com o time equilibrado, você não gera superioridade numérica num corredor. Então ele teve menos apoio para se associar, mas o William, que estava tendo pouco, teve um pouco mais. E a ideia era usar isso como uma variação para surpreender o adversário. Qual que é o conceito que se tira disso? Por que a partida acabou caminhando dessa maneira? Talvez para não ter convertido as chances que teve? Exato, é muito importante que quando a gente tem uma produção ofensiva de criação de chances, que a gente concretize elas em gol, ou seja, precisa ter criatividade, mas precisa ter eficácia. Se você não tem eficácia, você fica sujeito a ter um placar adverso. Então a margem ficou estreita, só que pra gente não tem surpresa, a gente conhecia o adversário e sabia que todo final de jogo eles pesam com um número a área, colocam 2 centroavantes, fazem jogo direto, e a gente sabia que se a gente não tivesse uma margem maior, o final do jogo teria esse tipo de cenário, a gente teve que enfrentar esse tipo de cenário, corremos algum risco e precisamos trabalhar para continuar criando as chances. Esse é o lado do copo meio cheio, porque criar chance não é fácil, mas o lado do copo meio vazio é que a gente precisa ter eficácia e transformar essas chances em gols.